Muitas informações importantes do Fluminense para a gente começar a quinta-feira bem aqui na Central Fluminense. Boa notícia em treino do Flu. Também informações de arrecadação do Fluminense em Copas na temporada. Indicações da Central Fluminense em nosso site que eu vou trazer para você aqui. E outras informações do Fluminense. Deixe seu like, ative as notificações. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito para acompanhar todas as informações do Fluminense todos os dias por aqui. Vamos começar falando de boa notícia? Do boa notícia é sempre bom. Eu estou falando do Thiago Silva, informação do Vitor Lessa para acalmar os corações tricolores. Apesar de não ter aparecido nas fotos divulgadas no treino dessa quarta, o Monstro treinou normalmente com o grupo. Mais importante do que isso, o camisa 13 está treinando sem dores, o que dá uma boa esperança para que o defensor possa retornar muito em breve à equipe do Fluminense. Nos bastidores ainda há uma cautela por parte da comissão técnica, uma vez que não se trata de uma lesão simples. Por enquanto, ainda não é possível cravar que o Thiago Silva será relacionado, mas se ele treinar nessa quinta-feira sem nenhum problema, aumenta e muito as chances do Fluminense contar com um monstro. Importante lembrar, o único gol do Thiago Silva nesse retorno para o Fluminense foi contra o Grêmio, jogo de volta da Copa Libertadores no Maracanã, aquela vitória de 2-1, a gente passa nos pênaltis com o Fábio brilhando. Foi o único jogo, né? O único gol que o Thiago Silva fez nesse retorno para o Fluminense, né? No Maracanã, lotado, a torcida foi a loucura com o gol do Monstro. Tomara que ele esteja à disposição, faz muita falta, apesar do Fluminense ter encaixado 3 vitórias seguidas sem o Monstro. É importante a gente lembrar que foram 3 jogos no Maracanã, a gente perde para o Vitória, então o Fluminense é muito inconstante. A gente viu o lance do pênalti polêmica, eu falei aqui no último vídeo, né, que a gente tem que reclamar sim, porque o pênalti ainda existiu, mas o Manuel falha de uma forma grotesca, a bola estava no pé dele, ele perde a bola e aí tem o pênalti. Infelizmente o Flávio Rodrigues de Souza marca e o Fluminense sofre o gol do Alejandro nos minutos finais, que decretou a nossa derrota para um adversário direto. Isso que é o pior, né? Perder para um adversário direto que encostou. O Fluminense tinha a oportunidade de deixar para trás o Vitória, se distanciar mais e voltou a essa briga porque o Vitória venceu essa partida. Mas essa informação do Thiago Silva é maravilhosa, gente. O Thiago Silva, ele faz muita diferença. A gente viu a diferença que faz ter um cara desse nível dentro do time, seja na parte técnica, liderança, como um zagueiro mesmo. É um dos melhores zagueiros da história e ainda um dos melhores zagueiros do mundo atuando com a camisa do nosso time, o Fluminense. Thiago Silva, tomara que ele treine sem problemas nessa quinta para ficar à disposição e a gente conseguir se livrar dessas chances matemáticas de rebaixamento que ainda assolam o torcedor tricolor. Deixe seu comentário, torcedor, sobre esse possível retorno do Thiago Silva. Fluminense enfrenta o Grêmio nessa sexta-feira, 9 horas da noite. Eu tenho uma estatística muito ruim do Fluminense em 2024, mais uma, né? O Fluminense já tem inúmeras estatísticas ruins, dados nessa temporada que explicam muito a queda de rendimento de 2023 para cá. E o Fluminense ainda não venceu o Gaúchos no Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, torcedor. Tem 3 times gaúchos, né? Um deles é o Grêmio, nosso próximo adversário, o Inter, e também o Juventude. O Fluminense perdeu para o Grêmio no primeiro turno. Foi o último jogo antes da chegada de Mano Menezes, sob o comando do Marcão. Empatou no Maracanã contra o Internacional, 1-1. Já tinha o Mano Menezes como técnico. E também empate com o Juventude 1-1 em casa e derrota em Caxias do Sul por 2-1, aquela virada. O Fluminense vencia o jogo, controlava e tomou 2 gols em 3 minutos perdendo para o Juventude. Inclusive, o Juventude acabou de demitir o Jair Ventura. A última vitória do Juventude foi essa contra o Fluminense, já faz um tempão, tá?
Então fica aí esse alerta para o torcedor do Fluminense, para os jogadores do Fluminense, está na hora de acabar com isso aí, vencer o Grêmio e quando tiver o jogo contra o Inter que resta pelo Brasileiro, vencer também, para a gente ficar tranquilo na tabela. A gente tem tido muita dificuldade, isso é particular do Grêmio, não só o Grêmio, tá? Mas o Juventude é algo histórico também, mas o Grêmio chama muito a atenção. O Fluminense tem tido muita dificuldade em vencer o Grêmio. Nesse jogo da Libertadores que a gente vence, a gente quebra um jejum muito grande. Para você ter noção, gente, a última vitória do Fluminense em cima do Grêmio foi em 2019, com gol de Nenê, gente. O Nenê ainda jogava com a camisa do Fluminense. Hoje o Nenê tá no Juventude. Então, o Fluminense tem tido muitas dificuldades de vencer o Grêmio, seja qual competição for, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Então, é um sinal que a gente tem que ligar, assim, para daqui para frente, cara, jogos importantes contra equipes de G12, a gente precisa melhorar esse retrospecto, porque o Fluminense leva vantagem sobre poucos times, né? De cabeça eu sei Botafogo, Cruzeiro, agora o restante, o Fluminense realmente tem um retrospecto bastante ruim. Quero passar uma informação importante para você, torcedor tricolor que acompanha esse vídeo. Você sabia que 79 veículos são roubados por dia no Rio de Janeiro? Não dá para andar desprotegido assim em umas cidades mais perigosas aí do Brasil. E a gente tem a solução para você, que é o Clube Uni, preços que cabem no seu bolso, torcedor. Olha a solução, olha a oportunidade que a Central Fluminense vai te trazer, você clicando nesse link no comentário fixado ou aproximando o seu celular e aproximando nesse QR Code que está na minha tela, você vai lá pedir orçamento e falar, ó, vim pela Central Fluminense que você vai ganhar um descontaço para ficar bem protegido com o seu carro, com a sua moto, com a sua van, com a sua Kombi, enfim. E é importante, tá, gente? Eu citei esses dados do Rio de Janeiro, mas a Uni presta assistência também fora do Rio. Então você que nos assiste fora do estado do Rio de Janeiro pode ficar também protegido pela Uni. Então acesse aí, peça o seu orçamento e fique bem protegido com o seu veículo. Quero mandar também um abraço para a galera que está nos acompanhando aqui na Central todos os dias. Marcos de Souza aqui do Rio, Antônio Luiz, Teresina, Piauí, André Nunes, São João da Barra, Rio de Janeiro, o Pedro de Goiânia e o Almir de Caxias aqui no Rio de Janeiro. Valeu demais, deixa o seu like, ative as notificações. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Então vamos continuar com as informações aqui. Porque, torcedor tricolor, o Fluminense é o 6º clube que mais faturou com Copas nessa temporada. O Portal UOL fez um levantamento dos clubes da Série A que mais arrecadaram com premiações de Copas em 2024, levando em conta apenas valores garantidos e desconsiderando bônus por vitórias. O Flu aparece na 6ª colocação com 35 milhões e 300 mil reais. O primeiro é o Atlético Mineiro, está na final da Libertadores e está na final da Copa do Brasil. Isso aí não está nem considerando caso o Atlético ganhe, né? 163 milhões. Flamengo é o segundo com 81 milhões. Botafogo com 47 pode chegar, né, a final da Libertadores. Quando eu tô gravando esse vídeo, o jogo do Botafogo não aconteceu, mas o Botafogo já tá na final, né, gente? Pelo amor de Deus. E o São Paulo é a 4ª equipe aí, né, nessa lista com 40 milhões. O Fluminense aparece na 6ª posição, 5 milhões e 700 por ter entrado na 3ª fase e sido eliminado nas oitavas da Copa do Brasil, mas 29 milhões e 900 mil reais por ter caído nas quartas da Copa Libertadores. É um valor abaixo do que o Fluminense arrecadou na temporada, claro, muito por conta do título da Copa Libertadores. O Fluminense disputou o Mundial também, foi campeão da Recopa, então foi agregando valores. E, cara, a gente precisa falar que o Fluminense na Copa do Brasil não tem tido um desempenho muito satisfatório. A gente precisa cobrar aí a gestão do Fluminense, jogadores, porque, cara,
Esse ano foi eliminado para o Juventude nas oitavas. No ano passado foi eliminado para o Flamengo nas oitavas. Aí em 2022 chegamos na semifinal, mas a gente é eliminado daquela forma patética para o Corinthians, na minha visão. E nos anos anteriores também a gente teve alguma dificuldade na Copa do Brasil. Então o Fluminense ele tem que aumentar essa constância de chegar nas fases finais da Copa do Brasil, Copa Libertadores, as Copas. Provavelmente ano que vem a gente vai jogar a Sul-Americana. Então o Fluminense tem que ser presença constante, né? Nesses mata-matas aí, chegar, brigar pelo título para arrecadar mais dinheiro, né? Para ter essa visibilidade aí que é tão importante para patrocínios, para essa parte comercial dos clubes. E a última informação que eu quero trazer aqui para você, torcedor tricolor, duas recomendações rápidas de jogadores que a gente colocou em nosso site. A primeira delas é o volante Ronaldo, revelado pelo Flamengo. Em 2021, de acordo com o GE, ele teve muito próximo de fechar com o Fluminense. Passou pelo Bahia, ele tinha trabalhado com o Roger Machado, mas acabou que não deu muito certo. Ele foi contratado pelo Juventude de Agosto e tem contrato até o final do ano. Inclusive, naquele jogo contra o Fluminense, ele marcou o gol de empate de cabeça lá em Caxias do Sul. Jogador aí, se o Fluminense quiser continuar nessa filosofia, igual no meio da temporada, de contratar jogadores mais jovens, é um jogador que pode encaixar muito bem. O pessoal tem gostado bastante dele lá no Juventude. E outro jogador um pouquinho mais conhecido é o Luiz Fernando. Ele é o principal nome do Atlético Goianiense na temporada. Ele marcou 19 gols na temporada, sendo 6 no Brasileirão. Ele tem passagem pelo Botafogo e também pelo Grêmio. O presidente Adson Batista, ele disse em entrevista que vai ser muito difícil manter o Luiz Fernando para a próxima temporada. É um atacante mais jovem do que a maioria que a gente tem aí do elenco, que pode ser uma opção interessante a se ter no elenco. Eu quero o comentário de vocês, torcedores tricolores, dessas indicações da Central Fluminense, nomes que aí vão ficar sem contrato nesse final de ano. Ronaldo, Luiz Fernando, cabem no Fluminense? E as outras notícias você pode comentar também. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Um abraço, saudações tricolores, até a próxima. Valeu.